Amém? Boa noite. Que alegria estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus que move o nosso coração, da palavra de Deus que molda o nosso coração, da palavra de Deus que direciona o nosso coração, a nossa vida. Isso não tem preço, né? Mesmo com o friozinho, vocês conseguiram estar aqui, ó. Glória a Deus, hein? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é corajoso. Deus abençoe você que também acompanha o culto aí da sua casa, do hospital, de onde você estiver. Eu sei que Deus está trazendo algo especial também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olha só, nós estamos vindo de uma semana tão abençoadora. Quem esteve aqui no seminário A Resposta? Ergue a mão aí que eu quero ver. Poucas pessoas daqui, gente. Onde vocês estavam? Que vocês perderam esse seminário, mas está gravado, dá tempo de você assistir, ser ministrado e deixar Deus falar o seu coração. Gente, o seminário foi uma bênção. O seminário parece que está resumindo tudo que a gente já está cantando, falando, orando aqui. E o que Deus vai trazer para nós como igreja, nessa nova etapa que nós vamos entrar ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Mas o seminário, ele trouxe também algo que a gente já vem orando como igreja, buscando um avivamento pessoal, íntimo, para que a gente possa, através da nossa vida, alcançar os outros, a nossa casa, a nossa família e os nossos amigos. Então, para mim, foi um derramar de Deus, foi uma oportunidade tão boa de ver tantas coisas simples, de uma palavra tão poderosa de Jesus, mas trazendo coisas que a gente já viveu, coisas que a gente fazia, mas que nós precisamos ser tão intencionais. Então, para mim, o seminário trouxe, sabe, um tempo de cura, restauração, arrependimento e, principalmente, avivamento para aquilo que Deus tem para nós, né? Porque é muito importante a gente entender que os dias estão passando, né? Passando rápido, a gente já está aí no mês 6. E quando a gente vê, nós estamos cada vez mais preocupados com tantas coisas que temos que fazer do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa família, dos nossos planos. E aí os dias vão passando, e muitas vezes esquecemos que junto com a nossa vida, com aquilo que fazemos, Deus nos deu uma missão. E nós vamos deixando, muitas vezes, essa missão de lado e o fogo vai se apagando. E olha, eu sei como é isso, porque isso é real para mim. Então, são tantas coisas que a gente fala, olha, eu até queria fazer, eu até queria muito participar, mas eu tenho tantas atividades na minha agenda, né? A minha vida social é muito grande, são coisas do trabalho, coisas da família, e aí, às vezes, a gente está um pouco cansado, desanimado, a gente tem que escolher quais são as nossas prioridades, e assim começam as lutas para que a gente permaneça na presença de Deus, escolhendo as coisas de Deus e vivenciando aquilo que Deus tem para nós. Mas isso, gente, não era diferente no tempo de Jesus, no tempo dos discípulos. Eles também viviam num tempo diante de imoralidade, hipocrisia, fofoca, desânimos e muitas heresias que atormentavam a igreja. Então, quando nós vimos a palavra e ouvimos da palavra, nós estamos entendendo que a igreja do Senhor passa por momentos assim. E nós estamos começando uma nova série de estudos no livro de Atos. E hoje nós estamos começando essa série. E eu quero te encorajar, tanto você que está aí nos assistindo, como vocês que estão aqui, a não perder nenhum capítulo. Gente, o livro de Atos nos faz voltar a um dos maiores acontecimentos da história. Eu não sei quantos aqui são apaixonados pelo livro de Atos, mas eu sou uma. Esse ano eu já li o livro de Atos, logo no começo do ano foi o livro que eu escolhi para abrir a minha leitura da palavra.
E eu estou lendo de novo agora o livro de Atos, e cada vez que eu leio ou que eu vejo alguém pregando de uma forma tão diferente, o Espírito Santo traz coisas novas e vai renovando. Então vai ser uma série, gente, uma série de ação todo sábado, muito empolgante, e que você vai sair daqui entusiasmado, encorajado e renovado. Amém? Você não pode perder, tá bom? Então vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala: você está no lugar certo. Olha só, você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque você faz parte dessa história. Dessa história que nós vamos começar hoje a falar do livro de Atos, ali onde começamos a grande comissão, onde começamos um maior movimento de evangelismo do mundo, da história. E você faz parte disso, nós fazemos parte disso, e é lindo. Gente, o livro de Atos é emocionante, cheio de detalhes, uma biografia que vai contar para a gente onde se começa o cumprimento da grande comissão. Atos enfatiza a obra de Deus por intermédio do Espírito Santo na vida daqueles que anunciavam a Cristo como o único caminho para a salvação. Então, o livro de Atos fala de como aqueles homens e mulheres anunciavam a Cristo, levando a salvação para que chegasse até nós hoje, né? Então, Atos traz a história do Evangelho do Reino, que não terminou com a ascensão de Jesus ao céu, mas ela prosseguiu através de homens e mulheres que estavam cheios do Espírito Santo, e ele vai trazer através dessa história uma inspiração muito grande para nós, mostrando os acertos e os erros da igreja primitiva e daquilo que nós precisamos ter, entender como promessas dadas por Deus, ali por Jesus, para que a gente continuasse esse movimento de evangelização, esse movimento de falar do amor de Deus. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Enquanto você abre, nós vamos orar. Papai, obrigada, Deus, obrigada porque nós estamos no melhor lugar. E nós queremos sempre estar no melhor lugar, que é a Tua presença. Hoje nós estamos aqui em comunidade, nós estamos em unidade e queremos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar com cada um. Eu sei que todos que têm um encontro com a Tua Palavra não têm, ó Deus, como sair da mesma forma. Mas eu peço que aqui o Senhor encontre corações, terras férteis, ó Deus, para que a Tua palavra caia ao nosso coração e que ela possa trazer para nós, Pai, encorajamento, ousadia, mudança e avivamento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Atos capítulo 1. Em meu primeiro livro, Lucas falando, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra.
Depois de ter dito isto, foi elevado uma nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Amém? Nós temos aqui então um relato, até o capítulo 11, onde Lucas está falando o que aconteceu naqueles dias, que Jesus procedia a ascensão dele e o que ele direcionou aos seus discípulos. E aqui nós vimos Jesus dando intencionalidade e propósito. Ele foi intencional no propósito pelo qual ele tinha que fazer antes de ir, para que eles entendessem algumas coisas importantes, para que eles continuassem aquela missão. Então esse texto é Lucas, ele fala, como ele já tinha escrito no livro anterior, que é o livro de Lucas, que Jesus foi elevado aos céus, mas deixa o Espírito Santo para que pudéssemos continuar essa missão, evangelizando as nações com seu poder, com a promessa que ele assim voltaria, assim como ele foi elevado. Mas, gente, o que acontece entre o tempo que Jesus sobe aos céus e até o tempo em que ele volta? O que vai acontecer entre a ida e a vinda de Jesus para mim e para vocês? Como nós entendemos isso? Esse tempo, ele subiu aos céus e ali começa um grande movimento de avivamento, de anunciar, de expandir o evangelho. Isso chegou até mim e até você. E o que nós temos nesse intervalo? Nós estamos falando de promessas aqui. Ele deu a promessa dele, de que eles seriam cheios do Espírito Santo, cheios de poder, e que assim como ele subiu, ele voltaria. Mas esse tempo, esse intervalo, o que nós estamos fazendo? O que ele queria e o que ele deixou? E a resposta que nós temos clara aqui é que ele queria que a pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, alcançasse Jerusalém, Samaria, Judeia e todas as nações. Então ele nos direcionou, ele foi intencional quando ele disse qual seria o propósito até a volta dele. E às vezes a gente se perde, porque a gente não sabe quando ele vem. Então a gente acha que nós podemos estar fazendo primeiro todas as nossas coisas, sem esquecer aquilo que ele nos comissionou. E enquanto eu li esse texto, eu li alguns comentaristas e eu gostei muito de um que falava que o versículo 8 é como se ele fizesse todo o resumo do livro de Atos, porque ele fornece a introdução e o esboço do livro de Atos, pois os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo e proclamaram ousadamente o Evangelho em Jerusalém, e que se espalhou pela Judeia, Samaria e finalmente as regiões mais distantes, através das viagens missionárias de Paulo, chegando até Roma. E é o versículo 8 que diz tudo isso, né? Então nós começamos a ver aqui que ele foi intencional. Ele falou, olha, vocês precisam antes esperar até que o Espírito Santo venha sobre vocês e encham vocês de poder. Vocês precisam estar o quê? Cheios de poder. Mas como nos enchemos desse poder? O que a palavra de Deus diz, como nós estamos cheios para proclamar o Evangelho de Deus, cheios de poder? Mantendo um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Isso é experimentar uma vida abundante. E Jesus deixou bem claro, eles queriam saber, é agora então que vem o reino onde Israel será redimido, é agora. Ele, não cabe a vocês saberem o tempo,
Mas cabe a vocês esperar para que o Espírito Santo venha sobre vocês e que vocês cumpram a missão de anunciar a salvação até que eu volte. Foi claro, foi intencional. Isso é claro para nós até hoje. E quando eu falei do seminário, a resposta está tão conectado a isso, foi tão claro, como o pastor Flávio Lúcius falou, que eu fiquei assim, encantada, e ele disse uma frase: nós estamos tão preocupados de cumprir uma missão aqui na terra, que muitas vezes é ser bem-sucedido, é realizar bem uma profissão, ser um bom profissional, ser uma boa mãe, um bom pai, que nós esquecemos na caminhada que a nossa missão é que nós estamos cheios de poder para anunciar o evangelho da salvação até que ele venha. Esse é o nosso propósito. Nesse intervalo pelo qual ele nos deu, ele nos comissionou a isso. Nós precisamos manter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Isso é experimentar uma vida abundante. Todos os que creem em Jesus devem viver cheios do Espírito Santo. Isso nos faz permanecer no caminho, no cumprimento da nossa missão. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos direcionados a viver aquilo que Ele tem para nós. Mas como nós tratamos a pessoa do Espírito Santo? Será que temos tido aquele relacionamento de dizer, olha, de tudo que eu tenho feito, isso era o que Deus queria para mim? De tudo que eu estou fazendo, como eu tenho usado o que o Senhor me deu, aonde eu estou, para ser intencional de falar do teu amor. E o texto traz aqui 3 promessas que nós devemos ficar firmes, não se esquecer e fazer parte disso, tomar como promessas de Deus para nós. E a primeira delas é que o Espírito Santo nos foi prometido por Deus. O Espírito Santo nos foi prometido por Deus. Ele é real. E assim, quando Jesus sobe, antes dele partir, durante esses 40 dias que esteve ressurreto, ele ordena com clareza que continuassem a sua tarefa. Você imagina? Jesus, antes de ir, o que ele tem mais intencionalidade e propósito é de anunciar que eles continuem fazendo o que ele fazia, a tarefa que ele fazia. Mas ele diz, aguardem a promessa, que aguardassem a promessa. Devemos não somente guardar, mas confiar nas promessas de Deus. Com a ascensão de Jesus, inicia-se uma nova era de relacionamento Deus-homem. Gente, olha que coisa linda. A gente vê que antes o homem ia a Deus através da obediência à lei. Era assim que ele se relacionava com Deus. Depois, através de Jesus, depois Deus vem a nós através da pessoa de Jesus. E o véu foi rasgado e nós temos Jesus. Mas através de Jesus, com a ascensão de Jesus, nós recebemos continuamente a presença do Espírito Santo, para que nós pudéssemos continuar a missão cheios de poder. Então o Espírito Santo foi prometido a nós, e ele é derramado sobre nós para que nós possamos continuar a fazer isso. E é Ele quem nos capacita a proclamar e sermos uma fonte a jorrar pela vida eterna. O Renan estava orando aqui. E eu comecei a orar ali pelas pessoas que Deus tem trazido ao meu coração. E o Renan falou, vamos orar para aqueles que são perdidos. E eu aprendi, ainda muito jovem, com um pastor muito querido, que existe uma oração que Deus não nega. Existe uma oração que Deus está pronto a responder, que é pelos perdidos. É quando o nosso coração se encontra com o desejo do coração dele, de ganhar pessoas, de falar do reino. Gente, essa oração ele está pronto, imediato a responder. E quando nós colocamos pessoas diante dele, para que essas pessoas conheçam a Cristo, para que elas sejam transformadas, ele fala, o meu coração está de acordo com o seu, é tudo o que eu mais desejo, é isso.
e é Ele quem nos ajuda a proclamar. É o Espírito Santo de Deus. Mas como nós vamos anunciar a palavra de Deus se não estivermos cheios dele? Nós vamos anunciar, queridos, aquilo que nós estamos cheios. Nós falamos daquilo que nós estamos cheios, daquilo que queima no nosso coração. Se Jesus não preencher, se nossa intimidade com Ele não estiver alinhada aos desejos e ao propósito dEle, o nosso coração vai falar daquilo que a gente mais deseja. Do que você mais tem falado, do que você mais tem desejado. O que realmente ganha o seu coração, e Ele sabe, porque Ele te conhece mais do que ninguém. Hernandes Dias Lopes disse isso: todos nós temos o Espírito Santo, ou como residente, ou como presidente das nossas vidas. O Espírito Santo reside em você, mas entre residir e presidir, em governar a sua vida, tem uma grande diferença. Porque Ele está aqui. Agora, o espaço que eu dou para Ele falar comigo, para Ele me tratar, para Ele conectar os meus sonhos, os meus pensamentos, as promessas dEle para mim, eu preciso deixar que Ele governe a minha vida. Que Ele governe as minhas atitudes, os meus pensamentos, que Ele governe os meus sonhos, os meus planos, tudo que eu mais desejo. Porque senão, eu vou ser simplesmente aqui só uma morada, que Ele seja residente e não que Ele governe a minha vida. Um relacionamento com o Espírito Santo nos direciona a amar o que Deus ama, nos mover como Deus quer e ser uma fonte a jorrar. Aqueles que chegam perto de você precisam ser contagiados. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos livra do mal. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo traz respostas. Eu e o Lu ouvindo um podcast do Luciano Subirá, e ele falava sobre o Espírito Santo, e ele falou que desde muito cedo ele foi imergido a conviver com o Espírito Santo como uma pessoa, e que uma experiência que ele teve muito forte, como criança ainda, com o pai dele, tendo essa atmosfera de ter o Espírito Santo como melhor amigo, foi que eles estavam fazendo uma viagem na África, uma viagem missionária, e eles estavam num carrinho. E aí, o pai dele dirigindo, e de repente o pai dele escuta o Espírito Santo dizendo para ele: fechem as janelas agora. E aí ele virou imediatamente e falou: todos fechem as janelas. E todo mundo fechou rapidamente as janelas do carro e eles entraram numa nuvem de abelhas africanas. É isso, né, amor? Abelhas africanas. Era uma nuvem, escureceu. E eles continuaram naquela nuvem e o pai dele diminuiu um pouco e foi... Quando passou daquilo, eles estavam todos paralisados assim dentro do carro. E quando eles chegaram no local e eles contaram isso, aquele homem que os recebeu falou: olha, foi Deus que trouxe um livramento sobre vocês. Porque uma mordida dessa abelha é fatal. E você entrar diretamente no enxame desse, seria realmente, todos ali teriam grandes problemas, dificilmente alguém sobreviveria. E ele falou, ele só ouviu o Espírito Santo dizendo: fechem as janelas. Eu até brinquei com o Luiz, falei: misericórdia, Deus, imagina se a gente, amor, até o José falar: mãe, mas por que? Está tão bom o vento. Mãe, mas por que? Deixa ficar um pouquinho, a gente já teria morrido todos. Eu falei: amor do céu, que Deus nos ajude. Mas sabe o que foi bom? Saber que o Espírito Santo fala comigo e fala com eles. E o Luciano fala que ele ainda muito criança, ele e o irmão dele ali no carro, eles entendiam que o pai dele, quando ouvia o Espírito Santo, era de imediato em obedecer.
E ele falou que quem obedece o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, vive uma vida abundante. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos experimentar o Espírito Santo como uma pessoa que está conosco o tempo todo, nos direcionando em tudo que nós precisamos. Agora, nós temos dado ouvido. Nós temos ouvido que esse Espírito Santo que foi dado a nós para nos encher de poder, simplesmente para que a gente não use somente para nós, mas para que a gente cumpra uma missão. O Espírito Santo que foi dado a você, foi dado de forma intencional para que você cumpra uma missão. O Espírito Santo também foi derramado sobre a igreja com poder. Com poder. Existe um poder divino que habita em você. É um poder maravilhoso que talvez não temos nem ideia, não usamos, não experimentamos de uma forma que faça com que a gente entenda quem nós somos e o poder pelo qual nos alcançou. Jesus nos dá o Espírito Santo para termos poder na evangelização do mundo. E Ele condiciona a sua volta à evangelização universal. Olha só, Mateus 24:14 diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Ele condiciona a nossa missão em anunciar o reino de Deus com a sua volta. E é necessário que todos ouçam, todas as nações, para que todos saibam que Ele é o único caminho. E para isso, Ele nos deu poder, para que nós pudéssemos anunciar o nome dEle. E é legal, gente, porque isso não está ligado à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser. Não, Ele só deu isso para quem consegue falar melhor, para quem consegue se expressar de uma forma diferente. Eu sou muito tímido, eu sou retraído, eu não sei falar. Não, o Espírito Santo veio sobre nós com poder. E esse poder está em você. E é tão engraçado que quando nós entendemos isso, e nós tomamos posse disso, é uma promessa de Deus, e nós tomamos posse disso, Deus começa a nos encher com ousadia para falar do nome dEle, que nada mais importa. Nesses dias aqui, o seminário, pastor Flávio trouxe tantas experiências que eram difíceis até de entender, de tão desafiadoras que eram. E eu lembro que numa desses dias, à tarde do curso, ele pediu que a gente pudesse trazer nomes de pessoas e orar e ser intencional. E eu já tinha alguns nomes, Deus me trouxe outros. E eu falei, Senhor, mas eu já fui muito melhor em falar do teu amor. Por que eu parei? Por que a gente vai diminuindo? A gente acha que está fazendo de um jeito legal, mas não é com a intencionalidade, com o propósito pelo qual o Senhor nos chamou a fazer. E eu falei, Senhor, eu quero voltar a fazer isso. Eu quero que o Senhor me dê oportunidades. E a gente estava com um casal de líderes, amigos, e a gente saiu depois do culto. E aí nós fomos comer num lugar e a gente já ficou de olho no garçom. Aí a gente já perguntou o nome do garçom. E aí nós falamos, agora a gente tem que dar um jeito de sair daqui com o telefone do garçom, né? E aí a gente já estava puxando papo com o garçom. Aí teve uma hora que a gente fez uma brincadeira com ele. E ele riu tudo e virou as costas e saiu. Eu falei, bom, na próxima oportunidade. Ele deu uns 3 passinhos, voltou, tirou um panfletinho do bolso dele. Falou, eu faço pizza em casas, residências, para festa, levo tudo, né, tal, faço pizza, a gente aprende aqui também, tal. Aqui está meu nome e meu telefone. Aí, meu amigo falou, opa, foi mais fácil do que a gente imaginava. Mas por quê? Porque nós estávamos ali com o nosso coração desejosos para a gente conseguir o telefone dele, do Gilson.
E o que nós fizemos? Não, nós vamos colocar o Gilson agora nas nossas orações e nós vamos ter que começar a conversar com ele pelo WhatsApp. É o Senhor que vai trazendo uma facilidade para a gente, sabe? Que vai fazendo com que o nosso coração queime por isso. E aqui nós entendemos que Jesus não nos deu o poder do Espírito Santo para sermos egoístas, para a gente por motivos egoístas, mas para demonstrar o significado da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Gente, testemunhar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus faz para você, é falar sobre a presença transformadora, no que Ele fez na sua vida e o que Ele pode fazer com o outro. É simples e Deus te dá poder para isso. Há 3 anos, nós vínhamos orando, eu e o Luiz, por algo que Deus vinha colocando no nosso coração que a gente não entendia o que era. E Deus vinha falando conosco de arrancar raízes. E algumas raízes que Ele começou a arrancar, começou a doer muito. E teve um momento em que eu falei para Ele assim, amor, eu acho que é melhor a gente ficar do jeito que a gente está aqui mesmo. E a gente estava mudando de casa ainda, muitas mudanças na nossa vida. E Ele falou, amor, não tem como, já está tudo preparado. E eu falei, será que a gente está fazendo a coisa certa? Ele falou, nós estamos em oração e o Espírito Santo tem falado conosco. E nós começamos a orar. Isso foram 3 anos, orando por que Deus falava conosco sobre arrancar raízes, recomeçar. E Deus foi queimando mesmo algo novo no nosso coração. Sabe, o que Ele tinha. E nós começamos a pedir uma confirmação de Deus. E no meio dessa pandemia, no ano passado, no finalzinho, em setembro, nós recebemos um contato de um pastor da Espanha que nos convidou para irmos para lá, para fazer seminários na área de música, principalmente, que era o que eles mais queriam, e também pequenos grupos. E ele nos desafiou, e eu lembro que nós olhamos assim, eu e o Lu um para o outro, e ele disse assim, olha, só que como a igreja, eu também sou missionário aqui, nós não temos condições de pagar tudo para vocês. Mas nós temos um desafio. Nós vimos um pouco sobre vocês nas redes sociais, tudo. Nós gostaríamos que vocês viessem com os seus filhos. E nós falamos, sim, vamos orar. Obrigado pelo convite. Quando que é a conferência? É agora, mês que vem. Nós tínhamos que, acho que 24 dias, 25 dias, não dava um mês. E aí nós falamos que iam orar, dar uma resposta para ele. E quando nós desligamos, a gente olhou um para o outro e falamos assim, e aí? Como que nós vamos, se a gente não tem dinheiro para viajar agora? O euro estava lá em cima e a gente não tem nem real, imagina euro. E outra, como que nós vamos viajar se a gente não tem nem passaporte? São tantos desafios. E aí o Luiz falou, amor, vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo. E ali nós decidimos em oração que nós não falaríamos com muitas pessoas, não conversaríamos sobre isso e que Deus traria a resposta se fosse dele. E aí o Luiz fez uma conta básica do que a gente precisaria para viajar. E aí a gente olhou e falou, uau, se não for Deus, nós não vamos mesmo, porque não temos outra saída. E nós colocamos diante de Deus em oração. E uma das coisas foi assim, não vamos falar com ninguém, porque se a gente não conseguir esse valor total, nós não vamos entender que é de Deus. Aí o Luiz falou, com ninguém? Eu falei, não, Deus vai ter que nos mostrar através do que Ele vai fazer. E, irmãos, para a glória dEle, em 20 dias, o Senhor nos deu tudo, sem a gente falar. As pessoas que chegaram falando o que Deus tinha falado com elas, o que queriam fazer ou abençoar,
Foram anjos colocados por Deus para que a gente pudesse estar ali naquele lugar. E quando nós chegamos naquele lugar, nós entendemos o propósito, porque Deus estava nos levando ali. Mas foi um congresso de pastores que teve no sul da Espanha, e esses pastores nos chamaram para participar. E quando nós chegamos lá, estava o pastor Mário Ruiboto, da Hillsong de Portugal, ministrando a palavra. E quando nós começamos a ouvir a palavra, era a palavra que o Espírito Santo nos dava nesses 3 anos de oração. E aí, o nosso coração foi tendo confiança, certeza das promessas de Deus, daquilo que Ele tem para nós. É somente coração com entrega, porque no meio da caminhada nós somos desafiados a ficar assim, como? Por quê? E nós descobrimos o quanto aquela nação estava seca. O que compartilharam conosco, as igrejas não têm crianças, não têm jovens, as igrejas não têm as gerações conectadas. As igrejas maiores, que estão muito avivadas, têm 80 pessoas. As igrejas têm de 20 a 30 pessoas. E depois da pandemia, muitas igrejas fecharam as portas porque não tem mais ninguém. E ali nós fomos desafiados pelo Espírito Santo a lançar sementes para anunciar a palavra de Deus. E o nosso coração se alegrou. Mas quando a gente olha para tudo que Deus faz ao nosso redor, o tanto de amigos que nós temos, de pessoas, de uma rede de apoio, a nossa família, os nossos filhos estão envolvidos. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que move vocês? O Espírito Santo. A anunciar a palavra de Deus até que Ele venha. Mas aqui o texto fala que Ele disse aos discípulos que começassem ali, em Jerusalém, onde eles estavam. E o Senhor foi mostrando, é aqui primeiro que a gente começa o nosso plano de ação, com a nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os amigos, com os relacionamentos que Deus coloca. E assim, Ele vai nos levando para Samaria, para a Judeia, até os confins da terra. Isso moveu o nosso coração. E nós fomos tomados pela convicção de Atos 1:8. E hoje, eu tenho certeza que Atos 1:8, ele não foi só uma direção geográfica, não. Mas sim uma direção teológica, daquilo que Deus queria fazer, do plano de salvação de Deus para o mundo, para que Jesus volte. Ele foi ali em Jerusalém, foi o ponto inicial da missão de Jesus e da igreja. Mas hoje, é a nossa responsabilidade continuar. O Espírito Santo foi lhe dado para que você continue, para que você seja intencional dentro da sua casa, com as pessoas à sua volta, com quem Deus está colocando na sua frente. Você tem sido intencional, o seu coração tem queimado com as pessoas à sua volta para falar do amor dele, para falar da salvação. Quem já teve a experiência de estar com uma pessoa num dia e no outro não estar mais? Você fala, eu podia ter falado de Jesus para ela. Eu poderia ter falado, não deu tempo. E é assim que tem sido os nossos dias. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. O Espírito Santo também nos encoraja com a certeza que Jesus voltará. Olha só, Jesus subiu e os discípulos ficaram ali olhando para o céu. E eu fico imaginando que Deus teve que mandar os anjos e falar assim, ei, ele já foi, o que vocês estão esperando? Já foi, vamos continuar fazendo o que ele pediu que nós venhamos fazer, para que ele volte. E muitas vezes nós estamos assim, com o Espírito Santo residente em nós, olhando para o céu, esperando que Jesus volte, sem cumprir a missão que foi dada a cada um de nós.
Mas aqui o Espírito Santo nos encoraja a termos a certeza que Jesus voltará. E nós precisamos estar preparados, dizendo: eu quero ter cumprido a minha missão. Eu quero ter falado do teu amor. Eu quero ser intencional. Precisamos crer e confiar que Jesus voltará. E que até que esse dia chegue, nós vamos continuar a testemunhar a salvação dele a todos à nossa volta. Podemos ter a certeza que assim como ele subiu, ele também voltará. Mas, meus irmãos, esperar a volta de Jesus parados, esperar a volta de Jesus sem fazer nada, como se fosse algo passivo, ficar olhando para cima, ficar olhando para o nosso umbigo ou para as nossas motivações egoístas, não foi para isso que ele nos deu o Espírito Santo com poder. Ele quer que nós sejamos ativos, anunciando sempre a palavra de salvação. Isso é o que Deus mais quer de mim e de você. A gente estava fazendo um curso de revitalização e plantação de igreja, ouvindo o pastor Ronaldo Lidório, e ele é uma bênção, missionário de referência em plantação de igreja entre as tribos indígenas. E nesses dias nós temos sido moídos, aprendendo mais, nos enchendo de Deus para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E o pastor Ronaldo Lidório contou que logo que ele chegou com a esposa dele da África, de um tempo de missões lá, Deus colocou no coração dele, junto com uma junta preparada da igreja deles, para alcançar os povos indígenas não alcançados na Amazônia. E ele descobriu que tinham 3 povos não alcançados na Amazônia. E ele falou: eu quero ir para esses 3 povos. E aí eles foram para a Amazônia, eu até anotei o nome aqui, a cidade de Terfé. E até chegar naquele lugar eram 2 dias para eles chegarem até essa cidade. Quando eles chegaram nessa cidade, avisaram que para eles chegarem nessas tribos, eram mais 4 dias de caminhada. 4 dias de caminhada no meio da mata? É, no meio da mata. E aí eles tiveram que procurar quem era o melhor guia ali. E ele não era só um guia, ele era um caçador. Porque você imagina 4 dias de caminhada na mata amazônica. Mas eles tinham um propósito. Eles queriam chegar nessa tribo, nessas 3 tribos não alcançadas. Porque havia 3 bolinhas vermelhas no mapa deles de tribos não alcançadas ali. E só que eles foram e demoraram 1 semana caminhando. E ele fala que teve momentos em que ele tinha tanta fé, o alvo dele era tão grande, o propósito dele maior era chegar naquelas tribos, que quando ele via que alguma coisa estava diferente, que ele via o caçador, que ele não dormia, ele ficava assim. Um dia ele acordou e falou assim pro guia: eu vi que tem dias aí que você não está dormindo. E ele falou assim: eu estou cuidando porque tem muitas onças. E ele falou: eu não tinha pensado nas onças. O meu propósito era tão grande de chegar àquilo que eu nem pensava nas onças. Mas naquele momento ele falou: eu não vou perguntar mais nada para ele. Eu vou focar no meu propósito. E quando eles chegaram naquelas tribos, e eles tiveram uma surpresa. Eles chegaram na primeira tribo e eles viram cadeiras sendo colocadas de uma forma que parecia uma igreja. Ele olhou, viu pessoas sentadas em volta, e aí o tradutor, o intérprete deles, foi lá para falar e perguntou assim: vocês conhecem a Jesus? Aí, claro! Aí, o que vai ter aqui é um culto? Aí, sim, é um culto. Você também conhece a Jesus? Aí eles: aham. Quem é um missionário que está aqui? Missionário? Não tem missionário aqui? Ele falou: quem está falando de Jesus para esse povo? Aí perguntou, ele falou: ah, é o seu João. Seu João? É, vai numa casinha
tem um nome lá da casinha flutuante, que tem lá perto do rio, tal. Lá mora o seu João. E o pastor Ronaldo Lidório disse que desceu. Chegou lá, olhou para aquela casinha pequenininha, devia ter 30 metros quadrados, com uma varandinha que estava quase entrando água. E ele olha um senhorzinho sentado com uma Bíblia na mão. E aí ele vai se aproximando e ele fala: seu João. Aí aquele cara: oi, quem é o senhor? Aí ele falou: eu sou o Ronaldo, sou missionário, posso me achegar? E aí ele fala: não, só um minuto. E aí ele grita a esposa dele: Maria, corre, chegou um missionário de verdade. E aí diz que vem a esposa dele com mais 4 filhos, de 7 a 14 anos. E aí ele foi se aproximando e foi conversando com o seu João. Falou: seu João, da onde o senhor vem? Eu era lá da cidade, prestei atenção fui num culto, sabe um culto que eles fazem, que parece era alguma coisa missionária. Aí ele: uma conferência missionária, estava assistindo um dia e estava falando sobre os povos não alcançados aqui na Amazônia. E eu sou pescador, e onde a gente mora, a região estava sem peixe. E eu falei para Maria, vamos atrás desse lugar não alcançado. Porque além de ser não alcançado por Jesus, pode ter peixe. E aí ele pegou a Maria, os filhos, e fizeram toda essa caminhada até chegar nessa primeira aldeia. E ali eles estavam. E ele disse para o pastor Ronaldo Lidório: olha, peixe não tem, mas nós já abrimos 2 igrejas aqui, 2 igrejas na outra aldeia e mais 2 igrejas na outra aldeia. Aí o pastor Ronaldo Lidório falou assim: meu irmão João, o missionário aqui não sou eu. O missionário de verdade aqui é o Senhor. E aí ele, preocupado com aquela família, ele chamou e falou assim: seu João, aqui não tem escola ainda, não tem estrutura nenhuma. O que você está fazendo com seus filhos? Estou deixando a melhor herança da vida deles. E aí ele falou: meu Deus, que herança. Aí, que herança, seu João? O que eles estão vendo aqui, o que Deus está fazendo aqui, os milagres que têm acontecido aqui, meus filhos nunca vão duvidar o quanto nosso Deus é poderoso. Isso daí nada e ninguém vai tirar deles. E ele disse que quando ele voltou para a cidade, ele ligou para o pessoal e falou assim: sabe aquelas tribos? Missão cumprida, pode tirar a bolinha vermelha. Ele falou: uau, como assim? Já tinha missionário? De que agência? Que pastor que era? Quem foi a igreja enviadora? E ele falou: não tem igreja enviadora. Não é um missionário e nem um pastor. Mas você pode colocar aí que foram 6 igrejas plantadas pelo seu João. Essas coisas fazem a gente entender qual é o propósito pelo qual nós vivemos. Nos faz entender que nós não podemos mais perder tempo. O Senhor tem entregado tantas coisas para nós. Nós temos tantas coisas. Uma pessoa lá na Espanha olhou para mim e falou assim: vocês teriam coragem de se arriscar? Porque aqui as igrejas não têm crianças. Seus filhos são bem envolvidos. Eles seriam as primeiras crianças numa igreja. E aquela hora o coração de mãe aperta, né? E eu lembro que quando nós voltamos, eu e o Luiz tiramos um tempo para orar. E nós entendemos que Deus estava nos chamando para um tempo em missão transcultural. E eu falei: amor, mas o Espírito Santo precisa confirmar no coração das crianças. E nós estávamos orando, e durante a semana, numa oração à noite com as crianças, a Ana falou assim: mamãe, passou pela sua cabeça e do papai a possibilidade de sermos missionários lá na Espanha?
Aí eu falei, por que, filha? Porque eu quero te dizer, mamãe, que se isso passou pela mente de você e do papai, eu quero dizer que passou pela minha também, e eu também quero ir. E eu, José, do lado, falou, mamãe, eu também. E ali naquela hora eu falei, olha, Deus também falou conosco. Nós podemos começar a orar por isso. E aí o José falou, mãe, eu já vejo a nossa fotinho lá no telão da igreja. E nós começamos a deixar com que o Espírito Santo confirmasse, falasse, queimasse no nosso coração. Mas isso não é de agora. São 3 anos que a gente vem buscando mais da presença de Deus e pedindo que o Espírito Santo faça algo diferente em nós e através de nós, aqui, em qualquer lugar onde Ele nos colocar. Nós estamos num tempo de preparo, de levantamento de sustento. Quando você abençoa, quando você se dispõe, ofertando na OMF, dando seus dízimos para que os projetos, os missionários sejam abençoados, você está levando o nome de Deus. Mas não é com isso. Entenda que é com tudo que você tem. E principalmente com tudo que você tem, com o Espírito Santo que habita em você. Você não pode perder a oportunidade com ninguém, com ninguém. Essa semana eu fui trocar um tênis, eu não tinha tempo, eu falei, vou ver se dá para fazer a troca online. Peguei, me deram um WhatsApp e a menina da loja começou a fazer a troca do tênis da Aninha pelo celular. E aí ela conversando comigo, na hora, eu falei, não posso perder a oportunidade. Comecei a falar para ela que Jesus amava ela, que o trabalho dela era importante, que Ele sabia o que ela precisava, que eu não sabia o que estava acontecendo com o coração dela no momento, mas eu queria falar para você que Jesus te ama muito e que Ele vai prover tudo o que você precisa. E ali ela colocou algumas carinhas, agradeceu. Mas para minha surpresa, quando eu peguei o tênis e chegou o tênis em casa e eu abri a caixinha, na notinha tinha um recadinho dela para mim. E aquilo foi muito especial. Ela me surpreendeu, porque ela escreveu um recadinho para mim. E eu falei, Deus, é isso que eu quero. É ser intencional, é buscar a Tua presença, é entender que o que o Senhor tem para nós é muito mais do que uma vida comum, de ter sucesso no nosso trabalho, de ter uma família perfeita, de ser bem-sucedido. Não, tudo isso é graça, é favor dEle. Mas foi nos dado uma missão. Onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você está, foi te dado a missão de anunciar a Cristo e levar a salvação a todos. Meus irmãos, nós precisamos crer que Jesus foi, mas que em nós vive e que Ele voltará. E até a volta dele, foi confiado a nós continuar essa missão. Tenha uma vida de oração. Seja intencional onde Deus te colocou, no propósito que Ele tem para você. Seja no seu pequeno grupo. Seja no seu grupo de esporte, no seu tempo que você tem para praticar um esporte, no tempo que você tem andando de Uber. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo especial em você e através de você. Deixe que o Espírito Santo governe a sua vida. E agora eu quero que você feche os seus olhos. E Deus, através da presença poderosa do Espírito Santo aqui falando com você, Ele vai trazer na sua mente pessoas que você precisa ser intencional de falar do amor de Deus e levar a Cristo. Sabe, algumas pessoas o Senhor vai te dar e você vai caminhar com ela, você vai falar do amor dela, você vai ver ela ser batizada.
Outras pessoas, Deus vai te usar só para lançar a semente da palavra, a semente que vai abrir o coração dela e entender que tem alguém cuidando dela. Às vezes você vai ser colocado como um anjo só para fazer uma oração com alguém. Mas o que o Espírito Santo está te falando é que você não pode mais perder tempo com as coisas que não são relacionadas ao reino. Porque todas as outras o Senhor te dá e cuida. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus sonhos. Mas não deixe de cumprir a missão pelo qual Ele te deu.